Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Lia Katzer, ela que é produtora rural lá no município, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, que bom poder compartilhar com todos os produtores do Brasil notícias de Jataí. Quanto à safrinha praticamente concluída aqui em Jataí, poucas áreas para colher, mas 99% concluído. Foi uma safrinha que a gente teve desafios diferentes de outras épocas. Esse ano a gente teve o problema da cigarrinha, que se manifestou bastante, e a gente teve o problema do veranico em abril. Teve lavouras que ficaram com mais de 35 dias sem chuvas, e quando elas vieram em volumes menores. Então, isso tudo fez com que a produtividade média no município ficasse entre 90 a 100 sacas. E nessa relação, conversando, a questão da cigarrinha, ela afetou bastante os primeiros milhos. Os produtores que plantaram milho em janeiro, milho em cima de lavoura de feijão ou de soja precoce, é um milho, normalmente que ele dá um milho de 180 sacas, essas lavouras foram mais afetadas pela cigarrinha. Aí no decorrer, os milhos a partir de fevereiro também apresentaram, mas a questão que pegou mais foi a restrição hídrica, a falta de chuva. E Guilherme, aproveitando nesse momento, conversando sobre isso, até enviei umas fotos. É interessante que o enfesamento ele se manifesta de várias maneiras. Alguns no sentido de tombamento, outros na má formação da espiga, outros híbridos apresentam formação da espiga, mas não tem o grão. Então, ela tem se apresentado de várias maneiras conforme o híbrido. E já engatando no ano para a próxima safrinha, o que eu, como produtora rural, tenho observado e vou fazer? Eu vou procurar respeitar uns 4 pilares que eu tenho visto em eventos, a minha consultoria de agronomia tem me posicionado nesses pilares híbridos tolerantes. Aí o produtor, assim como eu, o produtor daqui já reservou esse híbrido, que apresenta uma certa tolerância. Eliminar todo o milho tiguera que está no meio da soja, porque querendo ou não, ele é uma maneira de ele manter a cigarrinha ali. Procurar moléculas que tenham respondido bem esse ano no tratamento, já reservar essas moléculas desse inseticida. E procurar plantar o milho, se possível, a gente depende da chuva, não uma janela tão estendida dentro da propriedade. Digamos assim, como a minha área eu plantei em 12 dias, então isso facilita o manejo. E aí, Lia, dentro dessa estratégia, né, que você comentou de escolher híbridos, de fazer essas escolhas, a gente vai até colocar aqui uma imagem que você também mandou para a gente, com a diferença de produtividade em algumas áreas, e aí eu queria que você explicasse para a gente o que a gente está vendo aqui nessa imagem que tem tons de verde, vermelho. Explica para a gente um pouquinho dessa imagem aqui. Guilherme, então essa é uma imagem que isso já é uma plataforma, a gente já está falando da agricultura 4.0. Então essa plataforma, ela permite, nos meus dados de produtividade, mostrou isso. Então, onde é mais amarelo, ele tem uma diferença de 20 sacas de soja do restante do talhão. Então, o talhão teve o mesmo manejo, o mesmo regime de chuva, a mesma adubação. O que difere é que na faixa amarela é um híbrido, que ele é mais sensível. Nesse caso, ele não foi a cigarrinha, que eu consegui manter controlada a minha lavoura com cigarrinha,
mas foi em questão de estresse hídrico e de outras doenças que apareceram, que é o túrcico. Então, essa imagem, eu até quero chamar a atenção para o produtor, que essa é uma ferramenta, essa plataforma digital, ela ajuda muito para a nossa tomada de decisão na escolha de híbrido para um próximo ano e para você ter uma noção da tua propriedade, desde o plantio até passa pela fase de pulverização até a colheita, ela entrega essa imagem. E ele é uma tomada de decisão. Eu vi que eu não posso seguir nesse híbrido, ele é o mesmo manejo, lado a lado, 20 sacas de produtividade a menos. E aí, Lia, para a gente encerrar o nosso assunto da segunda safra de milho, olhando agora para o mercado, como é que estão as negociações desse milho, os preços, as vendas conseguem avançar por aí? Como é que está esse cenário para comercialização do milho? Guilherme, nós tivemos uma oportunidade muito boa de venda em abril. Havia contratos de R$ 81, R$ 82 reais. Aí o produtor segurou. Eu lembro que eu até te falei isso quando a gente conversou em junho. Porque a gente estava com muito medo, a gente veio de uma safra passada, que houve geada, que a gente havia feito contrato, chegou no momento, não teve o milho para entregar, não teve o produto. Então, esse milho de R$ 81 reais, foram poucos os contratos que o produtor fez. Então, hoje, informação com as cooperativas e as trading, ontem que eu conversei, acredita-se que tem negociado 45% a 50% do milho e numa faixa média de preço de R$ 70 reais. O milho tem oscilado muito, coisa de R$ 3, R$ 4 reais por dia. Hoje ele está em torno de R$ 70 reais, ontem R$ 71, R$ 72 reais. Cooperativa 68, mas não tem aquela agressividade do comprador, está bem lento a negociação. Então, eu acredito que o produtor agora vai ficar de olho, porque a gente teve uma oportunidade lá em abril, eu perdi esse negócio, né? E agora, já pensando na fertilidade para o próximo ano, na ureia. Muito lenta as compras também, baixou o preço. O ano passado teve relatos de gente que chegou a pagar R$ 7 reais a tonelada de ureia. Hoje a gente vê em 4.300, mas ainda assim o produtor estava esperando a conta ficar melhor para ele fazer essa compra da ureia. Já a compra do híbrido, levando em conta a cigarrinha, o produtor já correu, já fez a sua reserva. Então, ele já tem um híbrido reservado para a safra 23. E aí, Lia, agora olhando um pouquinho para frente, como é que estão nesse momento as movimentações e a preparação para a próxima safra de soja? As condições climáticas por aí dão condições boas para o produtor iniciar essas atividades? A gente vai até mostrar aqui as fotos também que você mandou dessa semana aqui para a gente. Então, Guilherme, a gente está trabalhando essa semana da seguinte maneira. Hoje o produtor ele não faz mais o plantio direto na palha. E veja bem, ele faz nas palhas. Ele procura juntar duas culturas de palha e então ele usa o milho com a braquiária, que você tem a palhada do milho e a braquiária, que fica ali para ciclar, para manter todo o sistema de agricultura sustentável. E então, nesse momento, semana passada, eu já comecei fazendo um manejo de dessecação dessa braquiária, porque ela já entregou para mim o que ela tinha que entregar. Então, eu já estou fazendo os preparativos, desseca essa braquiária. Há uns 10, 15 dias antes de eu plantar, lá em outubro, eu passo um rolo faca. E alguns produtores já estão jogando o adubo, já regularam as suas máquinas para distribuir o adubo. E ontem aconteceu um fato muito interessante, hoje, na verdade, coisa que o Notícias Agrícolas já vem reportando, essa queda brusca de temperatura que nós iríamos ter hoje, e realmente se concretizou. Coisa de 16, 17 graus de queda de temperatura. Na fazenda, inclusive, vocês vão ver pela foto, está nublado, e houve uma garoa de 4 milímetros. Isso é muito bom, pois ontem nós tivemos uma situação aqui no sudoeste goiano muito complicada em relação a focos de incêndio na rodovia 060, na BR-060 e na 364. Foi um dia que juntou as três
os 330 que o bombeiro fala muito aqui, que é umidade relativa do ar abaixo de 30%, velocidade de vento acima de 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus, isso é uma combinação perfeita para esses focos de incêndio. Então, ontem foi muito complicado, o produtor com brigada aérea tentando apagar esse fogo, porque, na verdade, o produtor ele é o maior bombeiro, ele não quer esse fogo na sua propriedade. O solo é o que nós temos de mais rico. Então, essa mudança de clima, ela ainda não ela é para aliviar nosso sistema agora de período de seca, não é chuva plantadeira, até porque a gente tem que observar o calendário, que vai ser a partir de 25 de setembro. Então, a gente ainda tem uns 20 dias bem crítico ainda, sem chuva, dias complicados quanto a focos de incêndio. Mas o produtor já vem trabalhando, já vem calibrando máquina para distribuir o adubo, o produtor já vem fazendo esses manejos na palhada, alguns produtores calcareando, nossas rotinas normais aqui de produtor. Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A safra de soja, o que eu falo sempre, vamos cuidar o que está no nosso controle, que é fazer uma implantação boa de lavoura. O que é uma implantação boa de lavoura? Essa ferramenta, essa plataforma digital, ela ajuda nós nisso. Vamos provando, se a gente fizer um plantio na velocidade certa, esperando a umidade do solo adequado, a gente cercando o que está no nosso controle, a gente consegue um índice de produtividade melhor do que fazer de qualquer jeito. Então, a primeira coisa é esse capricho. Os custos altos, principalmente de fertilizante, mas o produtor aqui já está com todo o produto no seu barracão. A venda, a soja futura está num preço muito baixo. Hoje, se você fizer a relação, não tem lucratividade, soja futura está R$ 149. Se você faz uma relação comigo há um mês atrás, que a cooperativa daqui, você tem um custo de R$ 10.400 por hectare, você divide por R$ 149, você não vai ter soja para pagar a conta, né? Então, é uma lavoura que tem que ser feita com muito cuidado e com muito regramento. E a safrinha, o produtor vai implantar, a gente vai cuidar da cigarrinha, se preparando para, no mínimo, 4 aplicações, e nós vamos estar aqui, firme e forte, produzindo alimento e aumentando, expandindo as divisas desse país para o mundo todo. Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, obrigada. Essa a Lia Katzer, ela que é produtora rural no município de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho e como é que estão as preparações pensando na próxima safra de soja. A Lia destacou aqui para a gente que, conforme já era esperado lá no município, as produtividades ficaram abaixo daquilo que poderia ser em função do ataque de cigarrinhas e também de um período sem chuvas em algumas lavouras. Então, aquelas lavouras de milho plantadas primeiro sofreram com as cigarrinhas e as plantadas depois, em fevereiro, foram as que mais sofreram com o clima. Tudo isso resultou em produtividades abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, olhando para o mercado, as vendas estão travadas nesse momento, apenas ali cerca de metade dessa produção já foi comercializada, produtores até perderam o melhor momento de preços, ali destacando que houve oportunidades em abril na casa dos R$ 80 a saca, muita gente deixou esse patamar passar, ficou ali com receio de fechar negociações e agora com preços ao redor dos R$ 70, a expectativa é segurar um pouquinho mais essa comercialização, esperando preços melhores em algum momento mais para frente. As atividades de preparação para a próxima safra de soja também já começaram, produtores entrando em campo, fazendo dessecações, fazendo preparações de solo, aplicações de adubo, tudo isso para deixar tudo preparado para iniciar o próximo plantio da safra. Ali comentando que houve uma mudança de clima lá na região
nesse último dia. O calor que fazia nessa semana já virou uma temperatura mais baixa, alguma chuva sendo registrada, mas ainda não são condições positivas para o plantio. O produtor vai ter que acompanhar essas movimentações climáticas nos próximos 20 dias e deixando tudo preparado para iniciar o seu plantio quando as condições forem melhores depois do fim do vazio sanitário lá no mês de setembro. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha todos os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like nos vídeos também, mande o seu comentário, a sua pergunta, interaja conosco e com a nossa programação. Também clique no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.